É o seguinte, o Palmeiras veio com um time muito forte, enfrenta o Fluminense, um time que é onde o John Arias jogou. Eu estava vendo a matéria da Sport News lá com o Lofredo e Camari Fontes, uma matéria maravilhosa. Qual a ideia do Palmeiras, que vem arrebentando no Campeonato Brasileiro, não perdeu ainda, de enfrentar o Fluminense e pensando também naquilo que tem, né, contra a equipe do São Paulo no domingo às 8 horas da noite. Do Campeonato Paulista. Tem que entender isso. Eu não sei porque os caras tiraram 4 rodadas. Pô, não podia fazer o Campeonato Paulista direto e depois o Brasileiro? Qual a diferença de 4 rodadas? Não é muito louco isso? Verdade. Fazer os 2 campeonatos juntos. Imagina um jogador, imagina o roupeiro, imagina a torcida. Você não sabe que hora que é a hora, mas tudo bem. Até pro treinador, né? Hã? Até pro treinador também, é difícil. Né? O que é ruim pro treinador, Souza? Você mesclar, né? Você não sabe que time você coloca, você tem uma decisão. Mesbla já fechou, Souza. Oi? Mesbla já fechou. Mesclar. Mesclar. Mesclar, Eu pensei que era mesbla. Não, mesclar. O treinador é difícil, né? Ele tem uma decisão no domingo e ele precisa entender qual time que ele vai botar no meio da semana. Então fica difícil para você poupar jogadores. Exatamente nisso. Nisso o Palmeiras é um time muito, um elenco muito forte, né, Veloso? Para enfrentar o Fluminense, que eu acho que 17 rodadas como 17 mandante. jogos. Ganhou 17 jogos, irmão. Veloso! Boa tarde pra você. Vamos estar em Bofete? Tá ligado? Vamos estar em Bofete. Então, Bofete, né, Cascão, lá do Farid, lá de Tatuapé, o grande Farid, um beijo no coração dele. A gente vai estar no aniversário de Bofete, eu, Veloso e o Pavão. Parabéns aí a Bofete, aniversário de Bofete, lá no João Paulista, Bofete, tudo de bom ali, Tatuí, Cesário Lange. Vai de centroavante, eu vou de meia esquerda. E o Palmeiras, que vai jogar aí contra o time do Fluminense, o Neto já se rendeu ao time do Verdão. Vamos dar uma olhada aí em tudo que eles falaram a respeito dessa preparação do time do Palmeiras para enfrentar aí o time do Fluminense e também já projetando aí o confronto contra o time do São Paulo pelo Campeonato Paulista. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia está falando, o que o Neto falou, os demais, até sobre o Vitor Roque na seleção e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. E Castelo Branco, aquela região ali que a gente gosta muito. Então, falar do Palmeiras agora, que é líder do Brasileiro, junto com o Fluminense. As duas equipes têm 7 pontos depois de 3 rodadas. Vão se enfrentar, né? E o Palmeiras também com essa decisão do final de semana. O Abel hoje tem um elenco melhor, ainda faltam algumas contratações, porque saíram 6 nesse ano aqui, nessa janela. 6 jogadores saíram e só 2 chegaram. Então isso dá uma complicada no Abel no momento de dar uma mexida, segundo tempo, com relação ao elenco. Pra você, Camarão, monstro sagrado. O que você pensa do Palmeiras? E daqui a pouco a gente vai colocar o gol do Flaco Lopes, do Vitor Roque, porque Palmeiras e Fluminense hoje tem Corinthians e Cruzeiro às 8 horas. Daqui a pouco eu falo de Corinthians e Cruzeiro também. Só tô dando um teaserzinho do Palmeiras, depois a gente fica o dia inteiro falando do Corinthians. Craque, sempre uma honra estar aqui com você. Imagina, filho. Falar do Palmeiras, né, que obviamente vai para mais uma temporada competindo em todas as frentes. Se vai ganhar ou não, aí obviamente depende de cruzamentos, no mata-mata. Aí das rezas nossas, né, Camarão? Porque nós vamos rezar pra não ganhar. Vamos lá. No Brasileiro... Senhora Aparecida, Axé, Cruzilhada, Evangélica, Pastor Chiquina. Vai rezar, orar, pedir pra Deus subir no Cristo, ir pra Aparecida, ir pro inferno, voltar do inferno, pra eles não ganhar nada. Esse ano vai ter que rezar mais, hein? Não, vamos orar mais, rezar mais, faz tudo. A gente faz tudo pra você não ganhar, viu? Ano passado deu certo, né? Graças a Deus. Mas é um Palmeiras muito forte, que obviamente deve ter essa formação titular hoje, por mais que tenha jogo de Campeonato Paulista, clássico contra o São Paulo, só no domingo, acho que há tempo suficiente pro Abel, hoje com força total para enfrentar um ótimo time do Fluminense. Zubeldia também invencível nos últimos jogos, time bastante consolidado e forte, promessa de ótimo jogo. Pra você, Pedro Martelli, qual jogo você faz da Rádio Bandeirantes? Boa tarde, craque. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Faço o jogo do Palmeiras, depois de Corinthians e Cruzeiro. Palmeiras favorito nessa noite. Acho que o destaque é que o Abel Ferreira, que muitas vezes é criticado, tem colocado o time titular, não poupa. Folgou na semana passada no Campeonato Brasileiro, joga hoje como titular, constrói o resultado no primeiro tempo, já olhando para o domingo na semifinal contra o São Paulo. Palmeiras tem um timaço, mas o jogo é difícil hoje, viu, craque? Fluminense jogando muita bola, a estreia do John Arias, o que você pensa do Palmeiras, que está aí fazendo gols, é líder com 7 pontos. Ano passado entregou o Campeonato Brasileiro de mão beijada, entregou o Campeonato Brasileiro de mão beijada para o Flamengo, o seu Abel.
os jogadores, a presidenta, vocês estão de brincadeira em entregar o campeonato. Entregar a Libertadores pro Fluminense. Porque se tivesse colocado um menino, o Hendrick, para jogar contra o Boca, não perdia e ia ganhar o título. E se também o Everton tivesse tomado aquele frangaço, poderia também disputar o título em relação ao Mundial. Essa é a verdade. Os palmeirenses gostam, quem não gosta, desliga a televisão. Vamos lá, Souza, o que você pensa do Palmeiras, que esse time, ó, Marlon Freitas, Andrés Pereira. Alan. John Arias. Alan. Flaco e Tigrinho. Flaco Lopes e Vitor Roque. Tigrinho é um time Meu Deus do céu. É um time muito forte, mas eu não vejo esse favoritismo que o Pedro Martelo tá falando, não. O jogo é fora contra uma equipe que tá 17 jogos invicto. É no Maracanã? É no Maracanã, 17 jogos, bem treinado. O Palmeiras foi campeão da Libertadores do Maracanã, isso. É aqui, isso. Barueri. É aqui. É em Barueri. É em Barueri? Não, pera um pouquinho, deixa eu falar. É que ontem... Eu sabia, deixa eu falar. É que ontem falaram que era lá. Não, mas ontem Isso. Ontem eu também falei um monte de coisa. É. Ontem eu fiz amor com a Sandra, Souza. Ontem. Hoje eu não sei. É porque eu não fiz, aí eu me esqueci. Não, você não faz tempo, Souza. tempo, é. É porque, assim, quando você quer falar que o favoritismo e o jogo não é no Maracanã, então eu vou voltar, eu vou dar uma ajuda pra você, fica na sua. Vamos lá, vamos voltar. Tchauzinho. Jogo hoje na Arena Barueri, Palmeiras e Fluminense. Qual a ideia sua do time do Palmeiras? Não vejo esse favoritismo todo, mesmo sendo dentro de casa, na casa do Palmeiras, o jogo em Barueri. Não é a casa do Palmeiras. A casa do Palmeiras é do Allianz Parque. Não é da Crefisa também. É da Crefisa e da Leira, não é do Palmeiras. E também... Não é do Palmeiras. O Allianz Parque também não. Não, Também não. O Allianz Parque é da W Torre. W Torre, isso. Tá, é da W Torre. Exatamente. Que, por sinal, o seu São Paulo, quando vendeu os shows do AC/DC, sabe que não sabia que a data, e já estava certa a data pro título do Paulista? Então, dirigentes que não pensam no São Paulo, dirigentes que não têm ideia, não sabem e venderam aí pro show. Tá certo ou não? Pô, AC/DC é monstro. Mas o mais importante é o São Paulo disputar a final no Morumbi. Sabe aonde vai disputar? No Brinco de Ouro. Que, por sinal... Palmeiras vai ajudar, vai resolver isso. Quê? Palmeiras vai resolver isso. Por quê? Porque não vai. Palmeiras vai jogar a final no Allianz Parque. Você quer dizer que o São Paulo, então, é cagão? Palmeiras vai ajudar o São Paulo. Você tá dizendo que o São Paulo é cagão, é isso? Vai ajudar o São Paulo. Não, o que você tá dizendo, não então? vai precisar jogar no Brinco de Ouro. Mas o jogo não começou, o São Paulo tá jogando bem, Veloso. Só tá, em termos de decisões, só tá 17 a 6. Pra mim dá São Paulo, pra você, Camarão. Também tô achando que dá São Paulo. Pra você, Pedro Martelo. São Paulo nos pênaltis. Então vamos lá, termina o seu raciocínio do Palmeiras. Então o Palmeiras, apesar de estar jogando na sua casa, né, na casa da tia Leila, é muito forte, mas o Fluminense vem numa crescente muito grande, o time bem treinado pelo Zubeldia. Eu não acredito nesse favoritismo todo, não. Sabe por que não. o ICDC é mais importante que o São Paulo para a diretoria do São Paulo? É só você olhar a tabela. A tabela chega para todo mundo, chega para nós aqui. Ué, a gente tem que ter planejamento onde a gente vai mandar os repórteres. Todo mundo já sabia das finais. Das datas. Das datas. Eles venderam há quanto tempo isso? Será que eles não sabiam que ia ter... o que eles fizeram? Não acreditaram no... E aí, pessoal, vocês acham que o pessoal aí, os corintianos, né, a mídia está com medo do Palmeiras ir para a final e enfrentar o time deles? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Time. Nem eles acreditam. Não acreditaram, arrebentaram com a torcida do São Paulo, conselheiros, dirigentes, o cara do estádio. Ninguém acreditou no São Paulo. Ninguém acreditou no São Paulo. O São Paulo tá jogando bem e se for para uma final vai ter que jogar em Campinas, que é um baita do estádio, mas não é o estádio do São Paulo. Ano passado aconteceu a mesma coisa. Só absurdo, cara. Na Libertadores também não ia ter o Morumbis para poder jogar, não. Não é Morumbis, não, é Morumbi. Não tem nada de fazer propaganda pra Bis, que por sinal era 20 negocinho, hoje é 16. Antes era durinho, hoje é tudo mole. É o Morumbi. Aí pronto, aí o pessoal da Bis, eu não sei nem quem são, vai mandar aqui um memorando. Olha, o Neto. Não era 20 bis ou não era? Os caras tiraram 4 bis, nossa. E aumentaram o Morumbi. E aumentaram o preço. É Morumbi só. É Morumbi. É Morumbi. Morumbi, né? No Morumbi. Morumbi, se passasse ano Como passado... chama o estádio? Morumbi. Não, nome. Cícero Pompeu de Toledo. Quem foi Cícero Pompeu de Toledo, Souza? Você que é campeão do mundo? Ele foi um cara importante pro São Paulo, que ele fez o estádio de São Paulo. Não, quem fez o estádio foi lá o Donatel, irmão, governador de São Paulo. Mas se fosse o governador de São Paulo, que fosse corintiano, tivesse dado pro Corinthians, hein? Meu Deus, olha lá. Só tem ladrão, olha lá, não sei o que, tá de coisa. Mais ou menos isso, né? O da gente é nosso. O Corinthians foi o presidente, não foi o governador. Que presidente? Que deu o estádio. Você tem certeza? Olha lá. Fala isso, Veloso. Tô brincando. Não. É porque falam, né? Lá atrás falavam Não, isso. mesmo se Olha fosse lá. o presidente Lula que tivesse dado estádio, tá errado. É lógico que tá. Não é verdade?
Tá. Não, o Corinthians pagou 700 milhões de juros pra Caixa. Que presente é Que esse? presente A é esse? dívida tá aí Só até se hoje. for uma mandioca, só se for pinto de A anta dívida que ele tá lá deu. até hoje. Né? A dívida tá lá até hoje. tá lá até hoje. É verdade. O que ele deu é um pinto de anta. Na verdade, porque o que o Corinthians pagou de juros pra Caixa, até eu quero ser o presidente da Caixa. Mano, ficar 10 anos pagando, juros. 14 anos pagando juros. Ah, meu irmão. 12, tá dando 12 agora. Esse Vamos ano lá. completa 12. Dupla Flaco Rock. Ai, meu Deus do céu. Ai, Márcio. Ai, Márcio, eu acho melhor você voltar pra onde você tava, hein, Márcio? Ai, Caíse. Eu acho melhor você voltar você aqui, Tiquete, sabe? Voltar o Rodrigo, voltar, sabe? O outro não vai nunca mais. Vamos lá, 2026. Lê pra mim, Veloso, você no pique do Olha, Wagner então, Fernando Veloso. A dupla Flaco Rock em 2026. Que é Flaco Rock? É junto os dois. É Flaco o nome. Lopes, então fica Flaco Rock e Vitor Mas Roque. você e a torcida do Palmeiras falava Flaco Lopes. Ah, mas faz tempo, né? Agora ele tá mais fortinho. Então vai lá, Veloso. Então, o que eles fizeram em Ele 2026? tá jogando muito, Veloso. São 10 jogos do Vitor Roque e 11 do Flaco. Com 4 gols do Vitor, 5 do Flaco, 3 assistências do Flaco e, por enquanto, nenhuma do Vitor Roque ainda. São 9 gols, 9 gols. 3 assistências. Acho que essa é a grande força que o Abel não entendeu, né? Porque se o Abel tivesse entendido isso com o Flaco Lopes quando ele estava arrebentando, talvez a situação do Palmeiras seria diferente. Lembra que ele nem jogava? Nem jogava, a E gente ainda colocaram aqui que o moleque era não sei o quê, que o menino... Moleque, o que eu quero dizer, num bom sentido, tá? Aqui achar que é no mau sentido, eu quero que se dane, né? era sonolento. É, que era sonolento, que não chegava pra treinar. Lembra que fizeram isso com ele? O próprio auxiliar falou? Se tivesse colocado o Flaco Lopes, que foi artilheiro do Palmeiras, do Paulista, 20, não, do ano. do ano, gols. 25 gols, e o cara não botava ele pra jogar ou não, Souza? Com certeza, e a gente falava aqui que o esquema de jogo do Palmeiras só ia funcionar se Como é que é o Flaco esquema de Lopes. jogo do Abel Ferreira quando ele tá perdendo o jogo? Balão pra frente Balão e pra se frente. vira, se É vira só balão pra frente. Não é não? Parece festa junina, né? se vira Flaco Lopes. E quando não resolve, ele bota o Gomes de centroavante. Esse é o grande Abel Ferreira, né? Que pra substituir ele é péssimo. Mas como treinador ele é incrível. Não é verdade? Precisa engordar um pouquinho, hein, Bruno? Pra tomar um suplemento aí, precisa engordar uns 5 quilos aí. Vamos dar um suplemento pra você, que tá muito magrinho, hein, Bruno? O que você pensa do Flaco Lopes e do Roque? Júnior? Ô, craque, vou te falar uma coisa. Demorou um pouquinho Não pra fala Abel- pra mim, não. Você fala pro pessoal que tá lá em casa. Eu só fiz a pergunta. Boa. Pro pessoal que Quando você narra, não é? Isso. Pro pessoal que tá em casa é o seguinte, demorou um pouquinho pro Flaco engrenar no Palmeiras, porque o Abel Ferreira não colocou muita fé nele, mas depois que engrenou, hoje você não vê o Palmeiras sem essa dupla, até porque se chegar, por exemplo, uma proposta pro Flaco Lopes, ele não sai de jeito nenhum. Claro que o Vitor Roque é de suma importância, acho que ele corre muito mais que o Flaco Lopes sem a bola na marcação, mas hoje você não consegue imaginar um Palmeiras sem os dois. Se você tiver que substituir Flaco Lopes ou até mesmo o Vitor Roque, o Palmeiras sai muito atrás do quesito ataque para mim. Vou falar uma coisa que no começo eu tive que tirar sarro do Flaco Lopes, porque o Cascão fez isso, negócio do Tigrinho. Eu não sei o outro bicho, aquele outro. Como é que chamava o outro lá? Bengala, tigre. Não sei. Acho que era o tigre De Bengala. É. É o Cascão. Dente do que, Cascão? Dente de sabre. Isso. Aí eu entrei nessa, o rapaz começou a fazer gol, os caras crau em mim. Tá tudo bem, Cascão, não tem problema nenhum. Vou falar uma coisa pra vocês. A gente fica discutindo se o Neymar tem que ir pra Copa, não fica? A gente fica discutindo se o Pedro tem que ir pra Copa, não fica? No momento, quem merece ir pra Copa do que fez o ano passado e tá fazendo é esse moleque aqui. Fez 20 gols no ano passado. Falar. Se tem alguém jovem e que tinha uma chance nessas duas convocações, é ele, irmão. Isso é o que eu penso, eu vou fazer a pergunta pra vocês. Esse moleque jogou muito ano passado, vem fazendo gols, tem 21, 22 anos, forte, rápido, não tem contusão. Entendeu? Agora a gente fica discutindo. E aí, pessoal, vocês acham também que o Vitor Roque merece sim uma convocação para a seleção brasileira? Os próximos 2 amistosos, o Vitor Roque tem que ser sim o convocado no lugar do Pedro, no lugar do Caio Jorge? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Se é o Pedro que não joga no Flamengo, se é o Neymar que tem... Pô, você prefere o Neymar ou o Vitor Roque do jeito que tá? Você prefere o Vitor Roque ou o Pedro do jeito que não tá jogando? Esse moleque merece uma chance de ser convocado para a seleção brasileira nesses 2 amistosos. Eu penso assim, Camarão, e você e Pedro Martelli, Souza e Veloso. Eu acho uma possibilidade real, mas bem difícil de acontecer, sinceramente. Você olha para o ambiente do futebol brasileiro, desses jovens em potencial que foram para fora, voltaram
e conseguiram um resgate aqui depois de um amadurecimento e de dificuldades, especialmente na Europa. O Vitor foi assim, o outro é o Caio Jorge do Cruzeiro, que foi artilheiro do Brasileiro do ano passado, tá um pouco fora dessa... Mas a gente não mídia coloca central. os dois, né? Não põe. A gente bota o João Pedro, a gente bota aquele cara que não joga nada, que joga de camisa 10, que o Manchester Cunha. comprou. Matheus Cunha. Vocês estão de brincadeira. Se o Manchester comprou esse cara de camisa 10, vocês estão de brincadeira. E vocês querem que ele discute Copa ainda. Ele não joga nada. Pra mim. E tá tudo certo. Agora, o Caio Jorge e o Vitor Roque, ninguém fala nada da imprensa brasileira. Que é o que eu penso, né? E do Caio ainda se fala menos porque ele tá fora desse eixo Rio Tá de lá São no- Paulo. Exatamente. Se ele fizesse aqueles gols vestindo a camisa do Flamengo, Você esquece. ele estaria já na Você seleção esquece. brasileira do Ancelotti. Ele já era o protagonista da novela da Globo. Ele apresentava o Big Brother. Agora, só pra encerrar, ô craque, tanto É o bom Flávio encerrar mesmo, Camarão, que já falou muito. quanto o Vitor Roque é a parada do amadurecimento, né? São jogadores que foram muito questionados, alvo de chacota, e hoje são importantes demais pro Palmeiras. Pra você, Pedro Martelli, o que você pensa disso? Você que vai fazer o jogo hoje. Palmeiras e Fluminense na Rádio Craque Neto nunca mandou um zap pro Sidney Fraoli. Estamos brigados ainda, mas a gente vai resolver essa história. O que o Sidney pagou você? Ah, Não, pagou bem, inclusive. É? Pagando melhor do que muito lugar aí. Mas Então vamos lá. Para falar do Vitor Roque, eu acho que assim, é mais uma questão do que o Ancelotti pensa, porque o Caio Jorge teve movimentação da seleção, não foi muito explorado. O Yuri Alberto eu boto nessa lista aí. Teve momentos em que eu acho que os três poderiam ter sido convocados em determinados momentos. Eu colocaria o Os Hendrick dois também. foi. Não, mas o Hendrick... Hoje, né? Posso falar do voando. Hendrick? Posso falar do Hendrick? Pô, você é treinador do Real Madrid. Você vem pra cá. Você não bota o cara pra jogar. Você não botou ele pra jogar. Mas como é que eu trago ele? Que moral que eu tenho que trazer Ele ele? tá jogando e tá bem. Não, agora ele foi pro Lyon. Tá jogando bem. Você tem que entender, Lyon e Real Madrid. Eu acho ele um jogador espetacular, é mascarado. Você sabe disso, a gente sabe disso. É perna, acha que é mais que todo mundo. E não é assim, você chega na Europa, meu irmão, você não é ninguém. Brasileiro ainda, Tem que provar tudo. você de tem novo. que provar a cada minuto, a cada treino, que eles esfolam você. Eles esfolam você. E a gente, nós não. A gente vem aqui, traz o cara em casa e ele rouba a mulher da gente. Os caras são bonitos. Certo, Veloso? Por isso que eu não deixo ninguém chegar em casa. Eu tranco a porta. Você tranca a porta, Veloso? Você fez o muro Eu grandão. fiz aqui também. Tem 7 metros lá, só 7 metros de teu muro. Nós não. A gente traz os caras, a gente não dá pau. A gente é complacente com os caras. Lá não, meu irmão. E aí, esse menino, ele já era pra ser titular da seleção. Era. Porque ele joga muito. Só que ele não jogou no Real Madrid. O treinador veio pra cá. O que o treinador fez? Botou ele de escanteio. Eu não sei se nessa convocação ele vai estar daquilo que ele tá fazendo no Lyon. Merece estar. Merece. Pedro Bartelli. Eu concordo com você, craque. O Hendrick hoje, ele merece estar na seleção brasileira. Período pré-Hendrick jogando bola. Eu acho que ele poderia ter dado oportunidades para Yuri Alberto, um pouco mais de Caio Jorge, mas não é a linha. Ele prefere o Richarlison, que, pô, para mim não Então, vamos deveria lá. estar na Vocês seleção. acham... Eu gosto do Richarlison. Acho que ele disputou 2 Copas, não foi? Gente, então o Richarlison... Então quer dizer que o Yuri Alberto não merece. O Caio Jorge não merece. O Hendrick não merece. E o Vitor Roque não merece. E ele vai convocar o Richarlison. Vai convocar o João Pedro, é bom de bola. O moleque é bom do Jogador. Fluminense. Tá fazendo Eu acho que ele é segundo atacante. Ele é bom de bola. Então, o que o Matheus Cunha fez no futebol? Qual o título importante que o Matheus Cunha tem lá na Europa? Vocês que sabem mais do que eu. Me fala só o título, vai. Então, me fala alguma coisa que o Matheus Cunha fez durante 10 partidas, vai. Que o Roberto fez, que o Caio Jorge fez, que o Vitor Roque fez e que o Hendrick fez. Me fala alguma coisa. Ele foi negociado com o Manchester por uma fábula de dinheiro, mas não joga nada. Vocês acham que a gente vai ganhar? A gente ganhou a Copa do Mundo em 2002 com quem? Ronaldo. Rivaldo, o melhor jogador, um monstro, que é muito mais jogador com a camisa da seleção que o Neymar, que o Paquetá, que toda essa molecada aí fimosenta. O Rivaldo é um monstro. E o Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Isso aí é... O Ronaldinho Gaúcho, ele foi com o passaporte falso no Paraguai. Você acha que o cara é monstro ou não? Ganhou o torneio na prisão. Ele ganhou o torneio na prisão. Até esse ele tem no currículo. Ele tem no currículo isso, truta. Aí, você pega quem outro? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Você pode fazer uma matéria, esse negócio que esses babaquinha faz aí, que tá tudo certo. Quem é melhor, fulano ou ciclano? Cada um tem a sua geração, sacou? E tá tudo bem. Cara, quem é melhor que o Ronaldo Fenômeno de centroavante? Fala um, no mundo inteiro, de todos os tempos. Quem é melhor que o Ronaldo Fenômeno? Ah, me parece que ele fez 2 gols, né, na final. Quem é melhor que ele? No mundo. Vamos lá, Ronaldinho, que jogou, melhor jogador do mundo. Ronaldo, melhor jogador do mundo. Rivaldo, melhor jogador do mundo. Roberto foi o segundo. Roberto foi o segundo. E tinha um no banco. Cafu é monstro. E tinha um no banco ainda, o Kaká no banco. Kaká no banco. Cara, olha a nossa seleção hoje.
Vocês acreditam mesmo nisso? Agora, Pessoal, esses momentos aí não tem nada a ver com o Palmeiras, mas se você for ver, ainda encaixa, né? Porque o Vitor Roque não ser convocado, tendo muitos jogadores aí inúteis sendo convocado, eu acho que uma trairagem com o Palmeiras e com o Vitor Roque. Vocês também compactuam dessa ideia? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. se eu não formar uma seleção para 2030, eu tô morto. Então quem que é a seleção que ele devia formar? Caio Jorge, Vitor Roque, Estevão, Hendrick, essa molecada que tinha que jogar. Andrés Pereira, Bruno Guimarães, João Gomes, Bidon, Danilo. o menino lateral direito que era do Flamengo, da Roma, Wesley. sabe, Danilo o Gabriel, Botafogo. o menino, o zagueiro o Negão, que é corintiano. Murilo. Não, é o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. Não é mais Marquinho, sabe? Não, aí a gente faz uma seleção catado, que em 2002 a gente ganhou uma Copa do Mundo, e dá uma olhada nessa seleção. Aí vem vocês falar que a seleção não precisa do Neymar, cara. A seleção precisa do Ancelotti, agora precisa saber disso. O que você pensa disso, Souza? Craque- Desses meninos para serem convocados. De todos que você falou aí, Caio Jorge, o próprio Hendrick, né, e o Vitor Roque, todos eles tiveram chance, né? Foram convocados, né? Todos foram convocados. O único que não teve chance ainda foi o Yuri Alberto. Eu colocaria, eu tô com o Pedro Martelli nessa. O único jogador que eu colocaria aí para dar uma testada, que não foi testado ainda, é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi artilheiro, tem ganhado títulos diretos, jogador super importante. Erra gol, mas tem ganhado título, tem feito gols importantes. E eu acho que merecia também um teste aí na seleção brasileira. Para você. Eu levaria o Vitor Roque e o Hendrick, ver os dois na seleção. Legal. Não juntos, né? Acho Tudo que não bem. juntos. Porque é o mesmo espaço, a mesma função. Mas não mesma vai acontecer, característica né? até parecida. Não vai Mas esses acontecer, dois sabe por que meninos não vai? também são. Porque ele vai levar o Matheus. Gente, vai ser uma vergonha. Escuta o que eu tô falando. Não é porque a Band não faz, não, porque a Rádio Craque Neto não faz. A Rádio Bandeirantes faz com a Band News, né? Tem os direitos aí. Eu não vou fazer, mas sabe? Sabe o que acontece? Pô, vocês acham mesmo que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Com os dois laterais que a gente não sabe quem é? Alguém sabe quem são os dois laterais da seleção? Fala um e outro, vai. Quem é os dois titulares da seleção de lateral? Você sabe? Eles não estão Não, firmados, né? você sabe O quem é? Ancelotti não sabe ainda. Você sabe? Eu não sei. Eu só sei quem são os dois Quem zagueiros. estava jogando era o Danilo, pode jogar o Militão quando Você não melhorar. sabe. Ele chamou o Alexandre, né? Não. O Alexandre, O Alexandre tá pangará velho, já jogou muito, é de Catanduva, cidade do Tocha, lá desse, mas não dá mais. Não dá mais. Pô, volante, quem que vai ser o volante nosso? Casimiro, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, mas quem que é o camisa 10 da seleção? Me fala um, vai. Rafinha. Bom, craque, você é fenômeno, você é craque de bola. Esse cara que tem que jogar. Esse é o craque do time, que é o Rafinha, que cresceu muito, jogando muito no Barcelona. Mas fala, quem tá do lado dele? Talvez Rodrigo. Sabe? Aí é Vini, Estevão. Aí você pega o Estevão, mas, sabe, você acha que é justo a gente cobrar o Estevão numa Copa do Mundo, irmão? Perdeu espaço até no Chelsea, No né? Chelsea, cara, porque é duro de adaptação, Difícil, ele perdeu a vovó também. Tá bem, agora. tá bem. Às vezes a cabeça dele não tá legal e é natural isso. E mesmo assim tá jogando muita bola lá. Então, mas não é muito pouco para um elenco? Porque Vocês estão de brinca- Vocês vão ver a França. Vocês vão ver a Argentina de novo, que esses caras vão jogar. França esse ano. Vocês vão ver a Espanha, o que tá jogando. Vocês vão ver Portugal, que é a maior safra de sub-18, sub-20 e o profissional de Portugal. Vocês não têm ideia. Portugal vai chegar entre os quatro. Vai chegar entre os quatro. Diferente, Mendel, de Palmeiras e Fluminense. Então são dois times brigando aí na parte de cima da tabela, 7 pontos. E é um jogaço. A gente já vai pegar as informações do Flu, mas o Palmeiras tá todo mundo à disposição, Mendel? Todo mundo à disposição, Bruno. O Emiliano Martinez, que é reserva, né? Tá fora com dores na panturrilha e tem esse caráter, esse jogo Palmeiras e Fluminense hoje à noite na Arena Barueri. Um jogo da ponta de cima da tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder, tem 7 pontos, assim como o Fluminense, só que o Palmeiras tem 6 de saldo, o Fluminense tem 2 de saldo. Então tem esse confronto na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai bem, né? Deve repetir a escalação do jogo contra o Capivariano, o Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. A questão é o John Arias, né? O Arias estreou pelo Palmeiras no jogo contra o Capivariano, entrou aos 32 minutos do segundo tempo, ainda sofreu um pênalti convertido pelo Andrés Pereira, foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira, disse que agora tem uma dor de cabeça boa, né? Porque como que ele vai encaixar o Arias ali no meio-campo do Palmeiras, ele que
pode, né, nessa partida contra o Fluminense, reencontrar sua ex-equipe. Então fica essa questão, o Arias deve começar no banco, aos poucos entrando no time do Palmeiras, e como que o Abel Ferreira vai encaixar. Ele diz que tem 23 jogadores, usa todo mundo, mas no time titular do Palmeiras, como que vai encaixar o Arias? E aí o Palmeiras, hoje à noite, na Arena Barueri, enfrentando o Fluminense, Bruno. Então, Mari, você já promoveria a entrada do Arias como titular? Com certeza. Certeza? Com certeza. No lugar de quem? Do Maurício. Uhum. Eu acho que é difícil você tirar. O Abel falou, né, sobre Alan e Arias juntos, enfim, o dia a dia fala muito pra ele, mas eu gostaria de ver, sim, esse exatamente, esse quarteto, esse meio pra frente do Palmeiras funcionando com o Arias e com o Alan, um de cada lado. A questão é que eu tô falando aqui quarteto, mas tu não tem que falar sexteto, né? Tu não pode nem ignorar o Marlon Freitas e o Andrés. Não, aí isso daí é óbvio. É brincadeira. Isso daí é óbvio. Então, tipo, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Alan, Arias, Flaco e Vitor Roque. Porra, se encaixar, cara, vai ser um timaço, um equilíbrio, se rolar um equilíbrio. Se o time conseguir ali os encaixes defensivos corretos, e aí conseguir também, na hora da armação das jogadas, troca de posição, troca de funcionamento das peças. São jogadores muito inteligentes, o deve Flaco acontecer. descendo para tentar organizar um pouco mais em determinado momento, com Arias afundando de um lado, Vitor Roque se movimentando para fazer a referência, Alan na jogada individual pelo lado direito, Marlon Freitas nas inversões, o Andrés Pereira pisando na área, olha isso. Olha a quantidade de opções que você tem com 6 jogadores. E será que não é um meio de campo talvez um pouco vulnerável para encarar, por exemplo, o Fluminense? Ou até pensando no final de semana, o jogo com o São Paulo. A força de São Paulo a gente vai discutir nos próximos dias, mas tá muito ali, né? De Bobadilha, Danielzinho e o Marcos Antônio. Aí você vai precisar que um dos dois meias, né, ou Alan ou Arias, ou Maurício, né, que seja, que baixe pra fazer essa compensação ali no meio. Não acho vulnerável. Tem que ficar no mesmo número, né? Não acho vulnerável. Acho que são jogadores que se entregam na marcação também. Bom, contra o Corinthians jogou assim, né? Eu não acho vulnerável, não. Bom, vamos lá então para falar de... E quem também falou aí a respeito do Palmeiras, desse jogo contra o time do Fluminense e muito mais foi o pessoal do Jogo Aberto aí da Band. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, porque também tá bem interessante. Dois times que estão sempre em alta. Palmeiras e Fluminense, hein? O Palmeiras com aquela dúvida, será que o John Arias vai ser titular contra o ex-time? E o Fluminense é uma equipe que tem jogado um futebol redondo, não é? O Serna aparecendo hoje, não vai ter o Canóbio. Respeito. Como é esse tal mundo da bola, né? Pode ser que ele faça sua estreia como titular logo contra o Fluminense. No Flu, foi o comandante de um time campeão da Libertadores. Depois voou e voltou ao futebol brasileiro e está justamente do outro lado. John Arias entrou em campo aos 32 do segundo tempo contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista, no jogo que valeu vaga para a semifinal. Sofreu o pênalti que deu origem ao terceiro gol do time. Como veio a peso de ouro 25 milhões de euros, não veio para ser banco. Agora depende do Abel. O português deve colocar força máxima em campo, mesmo tendo o São Paulo no final de semana pelo Paulista. Assim, a formação deve ser a seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan ou John Arias e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Do outro lado, teremos um time com uma sequência e tanto 8 vitórias e 1 empate nos últimos 9 jogos. Luiz Ubeldia não terá apenas Canóbio, que foi expulso na vitória no clássico contra o Botafogo. Savarino deve entrar no lugar dele. A formação deve ser Fábio, Samuel, James, Freitas e René, Bernal, Lúcio Acosta e Martinelli, que acaba de renovar contrato até 2030, Savarino, Serna e John Kennedy. Nos 2 últimos confrontos, o Palmeiras se deu melhor que o Fluminense. Ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e empatou o jogo da volta como mandante 0-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, os dois invictos, neste começo de Brasileirão, têm campanhas idênticas, 2 vitórias e 1 empate. A diferença está no saldo de gols, por isso o Palmeiras é o líder e o Fluminense está em terceiro lugar. 90 minutos podem mudar tudo. Na questão de otimismo, estamos em empate. Ese equipo Fluminense está jugando bien, creo que está ganando todos los partidos, pero bueno, nosotros también estamos bien. Obviamente no estamos pensando mucho del equipo rival, solamente nosotros, porque estamos entrenando bien, nos estamos preparando súper bien para el partido. Expectativa muito alta, né, diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né, estamos numa sequência boa, né, e que possamos
ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. Arana está brigando pela titularidade em um Fluminense que está encaixado com o comando do argentino Luiz Ubeldia, que outro dia saiu da casinha pelo Campeonato Carioca. Mas a grande dúvida e interrogação de logo mais, às 21h30 em Barueri, é mesmo um tal colombiano de 28 anos que custou uma bala e brilhou no Fluminense. Será que ele vai ser titular do Palmeiras pela primeira vez contra seu ex-clube? É um baita ingrediente a mais, é ou não é? Nivaldo Decilo, é um baita ingrediente a mais. E nada mais motivador do que enfrentar o ex-clube. Porque naquela hora de fazer o gol, o jogador vai lá e faz, só não comemora ou mostra respeito. Mas eu imagino que num segundo jogo, se o John Kennedy puder ser titular enfrentando o Fluminense na casa do Palmeiras, que não é bem a casa do Palmeiras, porque não é o Allianz Parque ainda, mas nos domínios do Palmeiras, seria pro jogador incrível. Qual jogador não quer isso, Cicinho? Exatamente, e quando eu vejo aí falando desse tempero, e que tempero, hein? Poxa, tempero colombiano nesse caso. Você tem um John Arias, o que ele fez aqui no Fluminense, e não desaprendeu a jogar futebol, e a gente tem que bater na mesma tecla, ele tá chegando num time que já está montado, então o grande jogador, quando ele chega para jogar com grandes jogadores, é muito mais fácil do que você chegar num time que está se montando, um time que está tentando encontrar o melhor futebol. Então a chance de dar certo é 100%. E o Fluminense que vai sofrer com isso, né? Porque esse cara aí, ele decide partida mesmo. Edu, eu imagino que você também queira ver o Arias desde o princípio da partida. É um jogador que pode fazer a diferença contra o ex-clube. Mas o Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele pensa nesse jogo e ao mesmo tempo pensa no clássico do final de semana. E aí ele vai tentar equilibrar tudo isso. Equilibrar, e aqui o Edu Ferreira aqui, entendeu, Renata? O Edu Ferreira, o Edu Ferreira aqui. Claro, eu respeito a hierarquia, respeito o processo, mas quando você contrata um jogador do nível do John Arias, você não pode deixar ele no banco. Até mesmo os jogadores que estão hoje no Palmeiras sabem que ele veio para ser titular. Então não é questão de você chegar e vou colocar um cara que eu não conheço e tal, e tirar o Maurício ou o Alan, ou qualquer atleta que for, que vai ficar chateado. Então, respeito tudo isso aí, mas a gente sabe que ele tem que entrar, tem que ser titular. E eu entendo assim, o Abel tem o comando do elenco, do plantel, todo mundo ali. Agora, eu, Edu Ferreira aqui, colocaria para jogar titular hoje o Abel Ferreira. É bom ter opções, hein? Quantos times não têm essa chance de escolher entre os melhores, e o Palmeiras tem um elenco bem vasto. Ronaldão, seguinte, se por um acaso, nesta partida entre Palmeiras e Fluminense, alguém for vencedor, será líder da competição. Aí, claro, vai depender de saldo de gols, ou São Paulo, o Bahia não joga, enfim. Mas, se um empate acontecer e o Corinthians ganhar, por exemplo... Você vê, bebida Renata, que coisa, né? Depois de começar... Você já tá fazendo essas contas? Então, a gente tava até batendo um papo aqui, eu cá com os meus botões e com vocês conversando também. Mas conta não, senão você vai ficar devendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ano está sorrindo para o Corinthians, que já começa com o título da Supercopa, Cicinho. E você lambendo o dedo. Só isso. E falando coisas, a gente não merece nem ouvir as coisas que você fala. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse empate Palmeiras e Fluminense vai cair muito bem pra Corinthians. É isso que eu tenho a dizer. Esse empate, você decreta o empate, Já então. está decretado. A partir de agora, 11h40 da manhã, o empate está decretado. O Corinthians tem que ganhar o jogo do Cruzeiro, Mas cabuloso, lá no Mineirão ainda. Porque a intenção dele é os times não se desgarrarem, entendeu? Nossa, então, o Palmeiras vai empatar com o Fluminense, o Corinthians vai perder pro Cruzeiro, então vai continuar. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Nós vamos com um time misto para jogar lá. Porque eu não podemos com força máxima. Então vai perder de pouco, então. Eu vou com força máxima. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vai enfrentar o time do Fluminense, né? Hoje, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Às 9h30 da noite será o jogo. E o Palmeiras já está pensando também no jogo de domingo, né? O jogo da semifinal pelo Campeonato Paulista. Palmeiras que tem esse confronto contra o time do Fluminense, se especula muito que o Palmeiras vai com o time titular enfrentar esse Fluminense, né, dentro da Arena Barueri. Se especula muito o time 100% titular, né, isso porque já tem mostrado, o Abel já tem mostrado que está sim confiantes nas competições, está sim colocando os seus jogadores para irem com o time, né, titular, ir com tudo, e já mostrou isso, teve uma semana de folga e agora, né, vai enfrentar o time do Fluminense. Na sua opinião, vocês acham que o Fluminense é um time a qual o Palmeiras tem que enfrentar com time titular? Ou vocês acham que o Palmeiras deveria enfrentar o Fluminense com time misto e deixar o 100% titular contra o time do São Paulo? Qual a sua opinião? Vocês acham melhor fazerem isso aí com o Palmeiras? O que é que vocês acham?
né? Vocês acham que o Arias já deve começar como titular? Ou vocês acham que é melhor colocar o Arias no segundo tempo, no decorrer da partida? Qual a sua opinião? O que é que vocês esperam desse time do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista? Poupa ou não poupa? Vai com força máxima hoje? Vai com força máxima domingo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!